Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir a nós nesta hora de louvor e adoração a Deus com o evangelista Jimmy Swaggart, proclamando corajosamente a mensagem de poder e esperança que Jesus Cristo transforma vidas. E agora o evangelista Jimmy Swaggart lê no livro de Neemias, onde irá basear a sua mensagem. Os que têm sua Bíblia, por favor, abram comigo no livro de Neemias. Capítulo 8. E eu vou ler só o versículo 10. Neemias 8, 10, começando com a primeira palavra. Disse-lhes mais: e depois e comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Vou ler de novo. E depois comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é santo ao Senhor. Não vos entristeçais, a alegria do Senhor é a vossa força. Desejo falar brevemente hoje sobre o seguinte tema: enviai porções aos que não têm nada preparado. Eu creio que isso tem uma tremenda aplicação aos nossos dias. Curvem a cabeça, por favor, Pai. Estou aqui nesta hora confiando somente em Ti, pedindo que pela ajuda e graça do Todo-Poderoso, a Tua presença e o Teu poder sejam sentidos no coração de todos aqui. Precisamos da Tua ajuda, porque é pela loucura da pregação que Tu escolheste dar o Evangelho à humanidade. Unge-me para pregar, ó Deus, e unge este povo para ouvir. Eu peço tudo isso no nome de Jesus, e todos disseram amém e amém. Eu estava no quarto de um hotel, isso há uns 5 anos atrás. Francis chegou de viagem. Nós fomos para o nosso quarto e ela disse: eu trouxe uma carta e acho que você deveria ler logo. Eu peguei aquela carta, longe de saber o que ela reservava para mim e como Deus iria usá-la. Estava escrita em letra irregular, vinda da África, era de Morris Plots, de 72 anos. Começava: caro irmão Swaggart, ele me conhece desde a minha infância. E na carta ele dizia: estou na África, na cidade de Mombasa, e Deus pôs no meu coração construir uma igreja nesta parte do mundo que é fortemente maometana. É tempo para uma ação do Espírito Santo, e eu senti que deveria solicitar a sua ajuda. Eu preciso de $150 mil. Você pode mandar? E eu estava ali e Deus me falou e me disse: manda, mas eu não fiz como a maioria teria feito. Eu argumentei um pouco com Deus, porque eu não tinha os $150 mil e o ministério muito menos. Fiquei ali pensando: Senhor, precisamos de um novo computador, $1 milhão. Acabou custando 3 milhões. Precisamos fazer um aumento no edifício. Eu comecei a mencionar o equipamento que precisávamos, procurando fugir do assunto, e pensei: como é possível, não sei como podemos assumir tão grande importância. Entrei para o banheiro e fechei a porta. Não queria que Francis me visse, porque o Espírito de Deus estava operando, e eu sei que vocês estão aí me olhando muito piedosos hoje, pensando porque eu argumentava com Deus, mas as lágrimas desciam pelo meu rosto abaixo, e eu dizia: Senhor,
Eu vou provar-te um pouquinho. Tudo isso era tolice, mas Deus teve paciência. Como tem com todos nós. Eu disse, eu não vou mencionar isso, não vou dizer uma palavra a Frances, nem mesmo vou mencionar que li a carta, ela me viu lendo, mas eu não vou falar sobre isso. E se ela abordar o assunto, eu mando. 4 dias depois estávamos saindo. Nada se falou sobre a carta. Estávamos andando pelo corredor do aeroporto e havia uma janela grande do lado e eu estava olhando para fora para um lindo canteiro cheio das mais variadas plantas e flores naturais. E de repente eu me dirigi para ela e disse, aquelas flores não são bonitas, mas ela não deu atenção e disse, temos de mandar o dinheiro para Morris Plots. Eu emudeci, porque não tinha o dinheiro e nem sabia onde iria consegui-lo. Eu vou me adiantar um pouco, eu ainda vacilei um pouco. Algumas semanas depois estamos de volta, aquilo se deu quando estamos fora, agora de volta à América. O Senhor me cutucava. Você já tentou esquecer de alguma coisa que Deus está dizendo a você? É a coisa mais difícil de se fazer. E o Senhor disse, você me disse que mandava o dinheiro e você não mandou. Eu disse, Senhor, da próxima vez que eu vir o Morris Plots eu faço. Ele disse, olhe para a direita, ele está sentado logo ali. Mandamos, eles construíram 2 em vez de uma. Voltando atrás, entrei no avião nesse dia. Frances comigo, estávamos na classe econômica, sentados na primeira carreira de poltronas. E Deus começou a falar ao meu coração sobre este ministério. Isso foi há uns 5 anos atrás. E o Espírito de Deus tocou o meu coração tão forte e comecei a soluçar, não quero dizer chorar, mas a soluçar até tremer. A comissária se aproximou de mim e eu procurava esconder o rosto para ela não me ver. E ela perguntou se algo estava errado, eu disse a ela que não e afirmei que tudo estava em ordem. E o Senhor falou ao meu coração e disse, quero que você leve o Evangelho ao mundo todo. Quero que construa igrejas, quero que construa escolas bíblicas, quero que pregue através da televisão e do rádio, quero que você ajude missionários, quero que construa escolas para crianças, quero que faça todas essas coisas, use todo método, todo meio à sua disposição para levar a minha palavra por todo este mundo. E temos procurado fazer isso. No ano de 1983 somente, mandamos entre 7 e 8 milhões de dólares, com o propósito de construir igrejas, escolas bíblicas, escolas para crianças, com programas de rádio e televisão em outros países, por todo o mundo, e nenhum desse dinheiro foi para administração ou outra coisa. Todo o dinheiro que mencionei tem ido para missões mundiais. E eu espero poder enviar cada vez mais, se Jesus demorar, porque não tem alternativa ou escolha senão mandar porções aos que não têm nada preparado. Agora voltemos nosso pensamento para Neemias e depois para o apóstolo Paulo. Neemias disse aos filhos de Israel, nesse tempo de avivamento, ele disse, comam a gordura e bebam a doçura. Mas antes de voltar àquela passagem, eu quero abrir em Atos capítulo 16, o grande livro de Atos, capítulo 16, versículos 6 até 10, que à primeira vista pode parecer pouco mais que um fato histórico,
Diz o texto: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, e observem essa expressão estranha que eu vou ler, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Estranho. E tendo passado por Mísia, desceram a Troas. E Paulo de noite teve uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo, diz Lucas, que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Agora, com a ajuda de Deus, quero lhes mostrar como isto é importante. Nós, nos Estados Unidos da América, na cultura ocidental, como resultado desta passagem que eu li para vocês hoje, todas as vidas, todas as pessoas que já nasceram aqui, desde a fundação deste país, na Inglaterra, em nossa cultura ocidental, gozam os benefícios do Evangelho de Jesus Cristo, que vem dando a nós um alto padrão de vida, o maior conjunto de liberdades que o mundo já conheceu. Entre qualquer povo ou qualquer nação ou qualquer lugar, é o resultado desta passagem. O apóstolo Paulo estava a caminho do Oriente. Paulo estava indo pregar o Evangelho na direção oposta àquela que o Espírito lhe ordenou ao dizer: vá em direção ao Ocidente. Paulo, como resultado da grande visão macedônica, foi para a cidade de Filipos. Dela o Evangelho se espalhou mais tarde à Grã-Bretanha sob o poder de Roma. Eventualmente a este novo país, os Estados Unidos da América. E se acaso Paulo tivesse tomado outra direção e não tivesse levado o Evangelho como o Espírito de Deus o orientou, há uma possibilidade de que este país hoje iria ser como é a Índia hoje, sem Deus, sem esperança, sem as liberdades que nós gozamos. E eu quero dizer, pois alguns de vocês podem pensar: Jimmy Swaggart, estamos tentando nos livrar de uma recessão, as coisas não andam bem. Eu sei que os Estados Unidos têm os seus problemas, e vocês de outros países vão entender o que eu digo, estou certo disso. Mas nós ainda temos as maiores liberdades, a maior prosperidade que qualquer nação tem na face da terra hoje. Este é o único país sobre a face da terra no qual todo mundo gostaria de entrar. Ninguém quer entrar na União Soviética. Quando um certo engraçadinho se levantou nas Nações Unidas e falou da ideia de mudar as Nações Unidas, um dos nossos embaixadores disse: ótimo, eu vou ficar aqui dizendo adeus a vocês. E eu tive vontade de aplaudir e dizer: mandem logo, logo. E vocês que vivem criticando os Estados Unidos, por que não a levam para Moscou e a instalam à beira de um dos rios em Moscou, e vão ver como a coisa é por lá, e vão ver a polícia secreta seguindo os seus passos, e vão ficar na fila por horas para comprar algum pão, ou um pouco de carne, ou um pouco de batatas, e então vão apreciar a grandeza dos Estados Unidos, e é por causa da força do Todo-Poderoso e das bênçãos de Jesus Cristo. Já estive em outros países, tenho viajado por todo o mundo, e vocês não sabem mesmo como são abençoados. Se vocês andassem pelas ruas de Calcutá,
ou Porto Príncipe, Haiti, e muitos outros países do mundo, e vissem a tristeza, a angústia, a fome e a dor, vocês iriam sentir como esse país é realmente grande. E eu quero que os nossos políticos ouçam bem. Quero que o Congresso ouça isto. Quero que o Supremo Tribunal ouça também. Quero que o presidente ouça bem. Quero que os candidatos à presidência ouçam também. Bem como toda a nação. Ela é grande não por causa dos seus senadores ou deputados ou representantes do nosso partido republicano, do nosso partido democrata, graças a Deus por eles, mas ela é grande por causa das palavras do Todo-Poderoso e do conceito judaico-cristão apresentado na Escritura Sagrada do Todo-Poderoso, que é o maior doador de liberdade que o mundo já viu. Como a gordura e bebam a doçura. Esta nossa nação tem comido a gordura e bebido a doçura. Como nenhuma nação já comeu a gordura e bebeu a doçura. Todavia hoje, há forças poderosas nesta nação procurando mudar tudo. Porque a influência do cristianismo é o fator mais poderoso sobre a face da terra. Mas começando há 50 anos, pouco a pouco, as forças poderosas do mal procuram destruir isso. O humanismo secular fez sua estreia, não é novo, é velho, é uma arma terrível de Satanás. E não confunda humanitarismo com humanismo, eles são duas coisas diferentes. O humanismo secular irá destruir completamente esta nação se nosso sistema educacional e o púlpito não se afastarem desta arma diabólica do inferno. O humanismo secular diz que não há Deus, o centro é o homem, diz que o homem resolverá todos os problemas. Nós não vamos, dizem os humanistas, esperar que a divindade nos salve, ela não existe. O humanismo secular diz que não há absolutos, mas nesta Bíblia existem absolutos. Deus diz: tu não farás. Existem absolutos, coisas que Deus gosta e coisas que Ele não gosta. Coisas que Ele aprova e outras coisas que Ele não aprova, mas o humanismo secular é relativo, ética situacional. Se você sente bem, faça. Nada é certo, nada é errado. O que lhe dá prazer, faça. Mas se você não gosta, não faça. Se você gosta, faça. Isso é o humanismo secular. E ele destruirá você. E a educação humanista é responsável pela incrível alteração da história americana, que resultou na secularização da lei e do governo. Por causa da chamada separação entre igreja e Estado, a herança cristã americana foi apagada dos livros de história e como resultado da mente e da memória dos nossos filhos. Para todos os efeitos práticos, tornamo-nos uma nação que perdeu de vista o seu passado e suas raízes. E esta geração cambaleia por aí. Ouçam bem. Em 1940, estas eram as principais faltas em nossas escolas públicas: correr pelos corredores, mascar chicletes, usar roupas impróprias. Eu fui mandado para casa por causa disso. Fazer barulho, eu tinha problema com isso. Não colocar papéis na cesta do lixo. Esses eram os pecados, entre aspas, dos escolares em 1940. Mas desde que o humanismo secular estendeu seus tentáculos em volta do sistema escolar, as principais faltas do sistema escolar público de 1980 são rapto, roubo, assalto, roubo pessoal, arrombamento,
drogas, incêndio, bombas, alcoolismo, porte de armas, vandalismo, homicídio, extorsão. Isto caracteriza o sistema educativo dos Estados Unidos da América hoje, que é o resultado do sistema escolar humanístico. Escute isto agora. Uma classe de saúde, segundo grau, que ensina como evitar a gravidez, numa determinada escola que eu não vou mencionar, foi aprovada pela Junta de Educação do município em uma recente reunião. O alvo do programa é instruir devidamente classes mistas, como evitar a gravidez e a educação sexual nos primeiros anos do segundo grau e no curso primário. O livro escolhido era um manual completo de sexo. Ensinava sexo pré-nupcial, carícias, homossexualismo, lesbianismo, e tinha 5 páginas sobre técnicas de relação sexual e como também se evitar a gravidez. Ouçam, eu poderia mencionar a cidade, mas não vou. Esta é uma classe de educação sexual ensinada nas escolas públicas dessa região mencionada. Eles usam um livro chamado Sexualidade Humana. Primeiro, ensinam homossexualismo e lesbianismo, inclusive técnicas de descrição explícita. É o que os seus filhos estão aprendendo. Segundo, relação pré-conjugal, acompanhada de detalhadas instruções sobre técnicas. Terceiro, prostituição, masculina e feminina, motivação e benefícios. Você diz, não é possível. Quarto, incesto, apresenta como algo costumeiro. Quinto, sodomia, inclusive terminologia descritiva de 9 tipos. Bestialidade, que quer dizer sexo com o animal, projetada como atividade experimental de 20% de certa classe da nossa sociedade. Sexto, masturbação, inclusive 20 métodos inofensivos. Aborto, drogas, instruções sobre o uso moderado de maconha, LSD e álcool. Eu sei que tudo isso é horrível, mas animem-se, filhos do Deus vivo. Esta nação não vai cair, eu creio assim. De algum modo nós vamos vencer com a ajuda e a graça do Todo-Poderoso. Por quê? Por quê? No meio de todo mal e podridão e sujeira, 1983 foi escolhido como o ano da Bíblia. Glória ao Senhor. Foi uma resolução conjunta do Senado e da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos da América, de número HJ 487, e diz: e diabo, ouça-me, humanistas ouçam-me, comunistas ouçam-me, ateus ouçam-me, considerando que a Bíblia tem feito uma contribuição especial na formação dos Estados Unidos como uma nação e povo abençoado e distinto. Considerando, gosto desses considerandos, considerando que convicções religiosas profundas vindas das Escrituras levaram ao princípio da nossa nação, considerando que os ensinos bíblicos inspiraram os conceitos que estão contidos na nossa Declaração de Independência e na Constituição dos Estados Unidos, considerando que muitos dos nossos grandes líderes, entre eles os presidentes Washington, Jackson, Lincoln, Wilson, louvaram a influência transcendente da Bíblia no desenvolvimento do país, como nas palavras do presidente Jackson, que a Bíblia é a rocha na qual esta república está firmada. Aleluia! Glória! Considerando que a nossa história claramente ilustra o valor da aplicação voluntária dos ensinos das Escrituras na vida de indivíduos, famílias e sociedades. Considerando que enfrentamos grandes desafios que irão provar esta nação como nunca ela foi provada antes, e
considerando que a renovação do nosso conhecimento e fé em Deus pela Escritura pode fortalecer-nos como nação e como povo. Agora, portanto, fica resolvido pelo Senado e pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos da América, em sessão conjunta, que o presidente fica autorizado a designar 1983 como Ano Nacional da Bíblia, em reconhecimento da influência formativa da Bíblia sobre a nossa nação e da necessidade de estudar e aplicar os seus ensinos da Escritura à nossa vida. Fiquem sabendo disso. Deus ainda está no trono. Nada que está acontecendo surpreende ou está além do seu controle. Nunca houve tempo de uma colheita maior. Os corações se abrandam em tempos difíceis. O Evangelho nunca se estendeu tanto como agora. E as Escrituras Sagradas estão se cumprindo. E o Evangelho de Jesus Cristo está se difundindo como nunca antes por todo o mundo, anunciando que Jesus salva e seu sangue lava de todo o pecado. Aleluia! Comemos a gordura e bebemos a doçura por causa das palavras deste livro. Quero dar uma palavra de aviso. Se perdermos, isso vai ser por causa do púlpito. Igreja após igreja não prega mais a palavra, o poder do Todo-Poderoso. O modernismo, com seus tentáculos, procura destruir o poder do púlpito. E pregadores afirmam que a Bíblia não é a palavra de Deus e já não pregam mais o Evangelho. Os metodistas precisam despertar. Os batistas precisam ser cheios do Espírito Santo, até que o poder de Jesus encha a sua vida e encha a sua alma. Os presbiterianos precisam ter um avivamento em que Jesus toque seus corações. Pentecostais, ouçam-me, se esquecerem a rocha em que se firmam e o sangue que manchou aquela rude cruz e o poder do Espírito Santo que os tocou e transformou, não importa quantos doutorados tenham, quantos diplomas tenham, vocês vão perder, porque o que nos fez grandes foi o poder do Espírito Santo enchendo o coração e a vida de homens e mulheres que ousam crer que Jesus salva, que Jesus enche com o Espírito Santo, que Jesus cura, que Jesus liberta o cativo. E saibam de uma coisa: se vocês chegarem até o ponto de ficarem tão empavonados com toda a sabedoria, que não possam mais ouvir do céu, Deus vai achar alguém aqui em Ohio, atrás de um bambuzal qualquer, e achar alguém que não saiba pronunciar corretamente as palavras, e qualquer um que nunca viu um seminário por dentro, ele vai surgir com o poder do Todo-Poderoso, com a chama do céu queimando a sua alma, e com Cristo no coração, e com o poder do Espírito Santo correndo através dele como um rio, e ele vai clamar: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor.